A gente vai falar agora da primeira semana aí de campanha para o segundo turno das eleições, que foi marcada, né? A gente viu a semana que passou aí pela busca de alianças, de composições, palanques de Lula, Bolsonaro, fazendo apoios aí a partidos e governadores também. Já na internet, as pautas de costume e a religião dominaram a discussão dos dois lados. Sobre esse cenário, a gente vai conversar agora com Deise Ciocari. É isso, Deise? Cientista política. Isso, muito bom dia, Deise. Obrigado pela participação nessa manhã de domingo aqui na CNN, Deise. Queria começar batendo um papo com você para falar um pouco mais sobre a avaliação. Né? Qual a avaliação que você faz dessa primeira semana agora, dessas articulações que aconteceram aí de ambos os lados, tanto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do atual presidente Jair Bolsonaro, que disputa essa reeleição. Bom dia. Oi, bom dia. As articulações elas foram dentro do esperado, né? Assim que termina o primeiro turno, a primeira coisa a se fazer é montar uma outra campanha para o segundo turno, então é ir atrás de coligações, né? O presidente Jair Bolsonaro conseguiu apoios bem importantes, né? Como em Minas Gerais, onde ele perdeu, então ele conseguiu o apoio do Zema, isso teve um peso simbólico para a campanha dele muito forte. E o ex-presidente Lula também conseguiu apoios no Norte, que são importantes para capacitar a campanha dele para seguir firme nesse segundo turno, né? E aí teve também um debate que a gente até falou aqui na CNN, logo que terminou o primeiro turno, né? A gente falou dessa guerra santa nas eleições, né? Isso acabou se consolidando porque os dois candidatos, eles têm como origem a religião, né? O Brasil, além de ser um país extremamente religioso, tem no seu Congresso bancadas religiosas muito fortes, então a gente já esperava essa guerra santa nas eleições e foi o que realmente aconteceu. E deve seguir agora essa semana, ainda a gente deve ver um respaldo disso. Deise, meu bom dia também. Mais uma vez, é um prazer te receber aqui na nossa programação. Eu queria a sua avaliação sobre até que ponto isso realmente se converte, porque a gente fala muito dessas costuras, fala muito desses apoios, né, de governos, de legendas, mas qual é o limite? Se há um limite para, olha, a pessoa em quem eu votei para o governo do estado está com o presidente X ou não está com o presidente Y, o quanto isso comunica diretamente com o eleitor? Qual é realmente a força dessas costuras, desses apoios? Isso depende muito do protagonismo que vai se dar para esses personagens nas campanhas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Zema, em Minas Gerais. Ele é um personagem que agrega bastante, primeiro, porque ele entrou nessa primeira semana de campanha com um discurso muito agressivo, favorável ao presidente Jair Bolsonaro, né? Então, isso acaba fortalecendo a campanha dele. Então, ele entra com esse discurso de, olha, se vocês elegerem a esquerda, o nosso Estado vai ter um problema. Então, aquele eleitor moderado de esquerda que votou no ex-presidente Lula, ele começa a pensar, peraí, eu posso prejudicar o meu Estado, eu posso prejudicar a minha região aqui, então eu posso mudar esse voto. Depende muito do protagonismo. Aí, por exemplo, a Simone Tebet, que é uma figura importante, que uma das figuras que saiu melhor dessa campanha eleitoral, né, saiu à frente do Ciro, a Simone Tebet ainda está um pouco fechada na campanha, ela não apareceu efetivamente. Então, os votos dela ainda ficam entre aqueles indecisos, não vão diretamente para o ex-presidente Lula. Depende muito de como que as campanhas vão trabalhar esses apoios. Por exemplo, o apoio do PDT foi um apoio bem formal, né? Bem pragmático, não teve nenhuma aderência muito forte na campanha do ex-presidente Lula. Então, a gente tem que ver como que serão essas semanas, e aí depende muito do protagonismo desses personagens e do espaço que as campanhas vão dar para eles, né? Deise, o que vai ganhar mais força nas próximas semanas na sua avaliação? Você acredita que pauta de costume, propostas, o ataque entre eles, falar sobre corrupção, o que ganha mais força para conseguir virar voto nessa reta de início agora? E teve uma primeira semana, mas sim, temos mais 3 semanas apenas. É uma campanha mais curta, né? Mas é uma campanha decisiva agora para o segundo turno. O que deve ser determinante de ambos os lados, tanto do QG de Lula quanto do QG de Bolsonaro, na sua avaliação? Bom, a gente não pode deixar de esquecer essa base religiosa do Brasil. E aí, de novo, o PT ele surgiu das comunidades eclesiais de base. O bolsonarismo surgiu da bancada evangélica. Então, a religião ela vai continuar no centro do debate, sim. E a religião ela tem um ponto que a gente tem que pensar. Por exemplo, é claro que a gente quer que se fale de educação, transporte, saúde, mas a religião ela trabalha com atalhos cognitivos eficientes, ou seja, ela chega no sentimento do eleitor
muito mais fácil do que dados e números pesados, por exemplo, da saúde ou da educação. Então, religião, ela deve ser um atalho de marketing eleitoral bem eficiente nessas próximas semanas. Um outro ponto que vai ganhar destaque é essa pauta de costumes, não tem como fugir disso. A esquerda, e principalmente o PT, eles surgiram de um movimento sindical e partidário, mas a direita de Jair Bolsonaro, ela sempre sai vencedora quando a gente fala nela e fala nessa pauta de costumes. Então, a gente deve continuar discutindo isso. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro estiver em cena, a pauta de costumes vai acompanhar. E uma coisa que a gente já entendeu acompanhando ele nesses 4 anos de governo é que ele sabe muito bem trabalhar essas pautas e pautar, inclusive, as outras campanhas. Então, pauta de costumes, religião devem continuar na campanha. E o discurso, por se tratar de um segundo turno, de um jogo de vida ou morte, né, ele deve ficar mais agressivo. Isso é inevitável. Pois é, Deise, mas eu queria até te ouvir, me corrija se eu estiver errada, a impressão que dá é que esse discurso tão radical, né, quando a gente entra em pauta de costumes, parece um discurso tão apaixonado, né, pro bem ou pro mal, que desperta amores e ódios, não comunica exatamente com a faixa do eleitorado que precisa ser conquistada agora, porque ao longo de todo o primeiro turno, a gente vinha falando do grau de solidificação desse voto, né, a gente está falando de um presidente em mandato, de um ex-presidente concorrendo frente a frente, e o eleitor muito decidido, né, acho pouquíssimo provável que o eleitor que esteve com Lula em primeiro turno vá para Bolsonaro e o contrário também, né? Quem esteve com Bolsonaro vá para Lula. Então, me parece que agora a disputa é por aquele indeciso, né? Ou o eleitor que não foi às urnas, ou o eleitor que esteve com um candidato da chamada terceira via. É esse o tom que deve ser usado para falar com essa faixa intermediária do eleitorado agora? É sim, perfeito o que você falou. O que acontece? A gente tem uma falsa noção, uma falsa ideia de que todo eleitor de esquerda ele é um eleitor mais agressivo a favor de corrupção, tá? E todo eleitor de direita ele é um eleitor fascista. São essas as narrativas que são utilizadas. E esquece que no meio desses eleitores existem aqueles que são moderados, aqueles que têm uma apatia política e votam por obrigação, então vão deixar para decidir na última semana, ou às vezes nem vão votar e vão justificar, vão se abster. Então, o que ficou muito claro, e ficou claro também por causa dos erros e das diferenças nas pesquisas, é que as pesquisas não conseguiram pegar esse eleitor de centro moderado, que é o que tu está falando. Então, as campanhas agora, no segundo turno, elas devem ir para uma agressividade, porque uma vai tentar tirar o voto da outra, né? Como a diferença ela é muito pequena, uma vai tentar tirar o voto da outra. Mas os números no primeiro turno, eles demonstram isso que tu está falando. Foram 32 milhões de abstenção, 32 milhões de pessoas que se sentem apáticas com a política. Então, as campanhas têm que ir atrás desse eleitor mais moderado. Esse eleitor que ainda não decidiu ou que não vê a política como uma coisa agregadora do seu dia a dia. É esse eleitor de centro, centro-direita e centro-esquerda que existe nas duas campanhas que os candidatos devem correr atrás. Deise, esse eleitor de centro-direita, vou pegar desse ponto que você deixou aqui pra gente, né? De centro-direita ou de centro-esquerda, esse eleitor que às vezes ainda está indeciso, o que as pesquisas mostram que é um número muito pequeno, 2% de acordo com o último Datafolha, por exemplo, né? É um número muito reduzido e a gente tem visto as duas campanhas trabalharem muito um sentimento. Qual o sentimento? De medo, de incerteza, de ambos os lados. Você acha que trabalhar esse sentimento do medo, da incerteza, pode ser o caminho, de fato? E esse sentimento ele tem que ser trabalhado até o último minuto para que esse eleitor não se desligue disso e vá votar, de fato, com esse sentimento? A gente tem visto isso muito claramente nas duas campanhas, né? Sabe, eu vou aproveitar a tua pergunta aqui, vou puxar meu lado acadêmico aqui. Hoje faleceu um cientista da comunicação que se chama Bruno Latour. E ele tem uma grande contribuição para os nossos estudos, porque ele fala que nós nunca fomos modernos. Então, a gente trabalha muito com essa coisa de pós-modernidade, esse homem pós-moderno, e ele fala que a gente nunca foi moderno, que a gente ainda reage com sentimentos muito primários. E um dos sentimentos mais primários do ser humano é o medo. E numa disputa eleitoral tão acirrada, com certeza esse sentimento ele vai ser utilizado, eu garanto para vocês, até o último segundo da campanha. Porque é o medo do outro, é o medo de que aquele outro assuma o poder e me aniquile. Aquilo que a gente sempre fala aqui na CNN, a política ela sempre foi de oposição, né? Onde
Tu tinha 2 debatedores que, através do dissenso, tentava construir um consenso, que é o princípio básico da democracia. O que a gente vê hoje, muito potencializado, é esse sentimento do medo, elevado na enésima potência, e o outro, o meu adversário, ele não é mais um opositor, ele é um inimigo a ser aniquilado. Então, isso deve ser utilizado na religião, deve ser utilizado nos apoios. A gente viu nessa semana que passou esse discurso mais agressivo do Zema, justamente trabalhando de uma forma subliminar o medo. Isso deve ir até o último minuto. Qualquer campanha eleitoral vai trabalhar com isso. Nas eleições de 2012, eu escrevi um artigo falando justamente dessa guerra santa nas eleições e de como que esse medo estava sendo trabalhado. Isso é inerente a toda a campanha. Às vezes vem com um pouco mais de força, às vezes vem com um pouco menos, mas nessa campanha deve ser o tom primordial. Deise, mas pensar nesse cenário causa até alguns sentimentos estranhos na gente, assim, né? De que não somos modernos quanto gostaríamos de ser. Isso é uma realidade nossa? Isso é uma realidade do mundo? Esse grau de polarização, até de violência que invade também o campo político, assim, é uma exclusividade brasileira? Não é uma exclusividade brasileira. A gente tem diminuído cada vez mais as fronteiras entre o político e o privado, né? Então, isso é uma característica que acontece no mundo inteiro. A gente vê essas relações, olha, eu de novo, mas eu vou ter que citar o Bauman, que é um autor, vocês devem ter estudado, né? O Bauman fala muito dessa relação líquida da nossa sociedade, onde todos os sentimentos se misturam, e principalmente essa fronteira entre o político e o privado. E aí, com essa força que os meios de comunicação têm, eles acabam extrapolando. E minorias que antes não eram representadas, agora se tornam representadas, o que é um ponto positivo. Mas essa privatização dos sentimentos pelas campanhas, ela acaba fazendo essa confusão toda. Então, a gente acaba trabalhando cada vez mais com sentimentos que antes só chegavam na campanha de rua, aquela campanha corpo a corpo, agora ela chega, inclusive, através de redes sociais. Então, tem uma mistura de sentimentos e essas coisas como pauta de costumes, que até então elas tinham ficado um pouco de lado, a discussão era muito em torno de privatizações, né? A gente viu muitas campanhas discutindo privatização, saúde, transporte público. A gente vê essas pautas de costume voltando porque existe essa confusão, essa sociedade líquida mesmo, onde tudo se mistura e as caixinhas não estão mais no seu devido lugar. Então, e com a tendência dos meios de comunicação, das redes sociais, principalmente, ganharem mais força, a gente vai ver isso com muito mais preponderância. Essa semana a gente viu até assuntos como canibalismo surgindo na campanha, né? Olha o sentimento que a gente tem trazido à tona, né? Então é muito essa confusão do líquido. Quando a gente fala que nós não somos modernos, é porque nós ainda não conseguimos distinguir os sentimentos e colocar em cada caixinha. Por exemplo, a própria fronteira entre a religião e a política. A gente embaralhou tudo, a gente não consegue mais colocar cada um no seu lugar. Deise, a gente viu ao longo dessa semana todas essas articulações que aconteceram, né? Sem grandes surpresas, mas sim aconteceram sinalizações, posicionamentos de partidos, candidatos, políticos eleitos. E a gente tem visto um esforço concentrado, principalmente dos 2 candidatos, na região sudeste do país, que corresponde a mais de 42% do eleitorado brasileiro. Minha pergunta é, até que ponto, faltando 3 semanas agora aí, ainda de campanha, até que ponto eles conseguem virar votos? Ainda é possível isso, pela análise política que você faz? Até quando é possível virar votos? Ainda dá para fazer isso? Olha, historicamente, quem foi para o segundo turno na frente venceu, né? O segundo colocado não virou. Essa é a realidade aqui do Brasil. O Sudeste é o maior colégio eleitoral do país e a decisão deve ficar muito em conta de Minas Gerais. Deve-se abrir um espaço maior no Rio Grande do Sul, por causa do Onyx Lorenzoni, que está 10 pontos à frente do outro candidato, que deve se alinhar com a esquerda agora, mas o Sudeste deve ter uma grande diferença. Eu volto para o ponto inicial. As abstenções foram 32 milhões. Isso é muita gente. Aí, o que esses candidatos têm que fazer? Eles têm que ir atrás desse eleitor que está de fora, que tem essa apatia política. De novo, a gente volta para esse discurso moderado e trabalhar o medo de uma forma muito subliminar. Mas eu defendo isso desde o primeiro turno e eu reitero o meu ponto. Eu acredito que o Sudeste vai definir os votos. E a questão da religião também, porque teve um percentual bem alto, que as últimas pesquisas demonstraram, um percentual alto de pessoas que não se declaram religiosas, mas que estão bem divididas entre os 2 candidatos. Então, é religião e Sudeste.
É isso que deve definir o segundo turno. Vejamos, 3 semanas pela frente, né? Deise Chiocari, cientista política, ao vivo aqui conosco mais uma vez. Sempre um prazer te ouvir, viu, Deise? É sempre um prazer falar com vocês. Obrigada, um ótimo domingo.